Eu passei por muita coisa difícil na vida, não foi fácil, principalmente nos últimos 15 anos aí. Então acho que a resistência seria mais do que resiliência, enfim, que seria algo que me retrate melhor, né? E bom humor, cara, porque eu acho que a vida é muito pesada e se você não tiver bom humor, a coisa fica muito difícil, né? Eu tenho visto casos assim de pessoas que você olha assim e fala, nossa, que cara legal, não sei o que, pra cima, e o cara tá destruído por dentro, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem casos muito, e é muito sério, as pessoas têm que levar isso muito a sério, porque tem muita gente precisando, tem gente que nem sabe, né, condições que passam, as pessoas não têm noção. E pra você ter uma ideia, a minha condição eu fui descobrir com 45 anos. Você imagina a sequência de besteira que eu fiz antes disso, né? Então, eu sou, assim, ainda não tenho um diagnóstico fechado, né? Existe uma desconfiança de TDAH com superdotação. Tá. Aí, assim, a minha história é engraçada, porque quando me falaram de superdotação, eu dei risada, né? Eu? Eu? Né? Tipo, mas aí, quando você começa a voltar atrás, relembrar algumas coisas, eu sempre fui péssimo na escola. O garoto era péssimo, assim. Péssimo, assim, matemática, exatas. Sim. E humanas, até na parte de humanas eu ia muito bem. Mas exatas eu tinha muita dificuldade. Tinha dificuldade. Só que eu tinha um ponto. Eu fui ver isso só depois, né? Mais velho. Eu tinha muita facilidade na parte artística. Então eu aprendi a tocar bateria. Desenvolvia um outro lado bom. Eu consegui tocar bateria, guitarra, baixo, cantar, dançava. Você tem uma ideia? Agora você vai rir, porque é inacreditável olhar pra mim e eu contar isso. O Eric tá rindo porque ele já sabe. Não. Fui cover do Michael Jackson. Me apresentei, a galera amava, assim, teatro, música. Então eu tinha muita facilidade. E tudo isso eu fazia sem ter escola, nada. Aprendia sozinho. Era um autodidata. Só que até eu nunca pensei nisso. Até que eu encontrei alguns vídeos, tal, falando com profissionais, tal, para entender. E aí se começou a dúvida se era TDAH com alta habilidade, porque as duas podem existir. Sim, pode. Ou só o TDAH, ou só... Provavelmente a alta habilidade é por causa dessas questões que eu te contei. E aí falou, não, as altas habilidades não é só na parte de escola. O cara sabe fazer conta pra caramba. O cara é um gênio. Entendeu? O cara vai descobrir não sei o que em física. Não. Também a parte artística e a parte de comunicação. Por exemplo, a minha vida toda, fora a música, tudo que eu te falei, eu narrei futebol muitos anos. Eu narrei corrida de cavalo, né? Porque eu tenho uma história no Turf enorme, tem muitos anos. É diferente da tua história. A minha é o contrário. Eu fui muito rico e perdi tudo. A minha você vira a tua história ao contrário. Meu pai teve muito dinheiro, meu pai tinha uma empresa de aço. Meu pai foi o maior vendedor de aço do Brasil. Assim, de área de metalurgia, ele era muito conhecido. E aí nós montamos uma empresa, né? Ele montou. E aí eu fui estudar, me preparar, tudo. Aí comecei a trabalhar com ele e tal. E aí nós ficamos 20 anos com a empresa. Até que ele adoeceu. E aí acabou, ele lutou bastante com a doença, conseguiu se tratar, mas, viu, gente? Fica aqui uma história de vida, mais uma. Meu pai tratou 8 anos da vida dele o câncer particular. Quando nós quebramos de vez, querido, obrigado. Quando a gente quebrou de vez, aí ele foi pro SUS. Em 1 ano ele foi embora. Ele definhou. Porque existe diferença de medicamento, pelo menos naquela época, não posso falar hoje. Não sei. Mas naquela época foi assim, eu vi meu pai definhar. Então, voltando, né? E aí você começa a ver, quando você começa a entender que você não é neurotípico, você é um neurodivergente, você entende isso. Você foi um negócio que, na verdade, quem me abriu os olhos foi minha esposa. Beijo, meu amor. Se não mandar beijo, eu não entro em casa. Vai. Beijo, amor. Minha filhona também tá assistindo. As filhonas, né? Que eu tenho duas. Uma de 30 já, né? Então, assim, na hora que eu notei isso, eu falei, cara, será? Primeiro eu relutei. Então, eu tinha 45, eu tô com 53 há pouco tempo, né? Não dá nem 10 anos, né? Sim. Há muito pouco tempo. E assim, Cláudio, quando você olha as decisões erradas que você tomou, porque você é ansioso, porque você tem hiperfoco, e às vezes você hiperfoca em coisa que não interessa, que você já está hiperfocando, que você tem as coisas que as altas habilidades te acompanham também, por isso que ainda existe um. Cara, e assim, eu acabei, por conta disso, me introduzindo nesse assunto, né? Conhecendo pessoas. E aí eu tenho um canal que é o Senhor Choraroco eu e minha esposa, a gente fala praticamente bastante disso
relacionado à religião, que é onde a gente vai entrar. Uhum. E assim, eu comecei a entender, falei, bom, peraí, agora eu preciso me conhecer. E aí conheci pessoas com espectro autista, conheci pessoas do TDAH, e fui conversando, fui tirando informações, vendo que essas pessoas sofriam porque não tem informação, pouquíssima. Quando eu trabalhei no Ituano, trabalhei lá 4 anos, eu não tinha essa consciência. Mas eu estava conversando outro dia com o pessoal aqui, e que eu vou trazer essa ideia para você, inclusive. E o Ituano precisa ter dentro do estádio um espaço para autista. Sim. Como tem o Morumbi. Isso é um projeto. Naquela época eu não entendia isso, senão eu teria pleiteado na hora lá. É projeto. O autismo ainda, graças a Deus, ele tá um pouquinho acima, porque o TDAH, cara, você vai no mercado, porque não tem lei. Tem um pessoal brigando aí que eu vejo na internet, tô indo para Brasília, um pessoal mais influente, tá conseguindo. Tem bastante pessoas. Tomara que consigam, mas tem essa divergência, ela precisa de lei, ela precisa ser protegida. Você tem pessoas com altas habilidades, como eu falei. Quando você não tem grana, é complicado, gente. Você não tem suporte. Minha esposa, eu falo, me salvou, né? Ela sacou TDAH por causa dos meus comportamentos em casa, né? Eu esquecia muitas coisas, assim, sabe? Não é esquecimento de... assim, a memória eu tenho ótima, mas tipo, eu tô aqui, se eu ficar batendo um papo com você, que se eu não prestar atenção que o celular tá aqui, ele vai ficar aqui. Eu vou esquecer. Então, esses tipos de coisa que as pessoas vão estar assistindo a gente, que se identificarem com o que eu tô falando, procurar é difícil, como você falou, não tem suporte. Suporte público é fraquíssimo. E tem muita gente, Cláudio, que não sabe que tem. E aí, casamentos são destruídos por isso. Porque o cônjuge não sabe. Não sabe mas entender, esse cara é doido desse jeito? Agitado e tal. Eu tô aqui, a galera me vê no podcast, mas o meu pezinho fica assim, ó. Eu tenho hiperatividade pra caramba. Minha mente, ó, a milhão. Entendeu? Pra dormir, só Deus sabe. Tô candidato. Aí eu falo na TV que eu sou TDAH. Hoje tudo bem, ainda tem um... Sim. Mas alguns anos atrás. Cara, esse cara é louco. Então tinha um preconceito que é absurdo, porque é uma condição, não é uma doença. É uma condição, o seu cérebro é formado de uma forma diferente. A gente fala muito isso. E aí entra no ponto que eu acho central e que eu queria também bater muito. E muitas decisões que eu tomei na minha vida foram por conta disso. E depois que eu entendi e que eu comecei a me policiar, a estudar, porque se eu depender do governo eu tô morto, então eu fui atrás, fui estudar, fui pegar vídeos, como o seu podcast, ouvir gente falando, entendeu? Eu comecei a melhorar de vida, comecei a deixar de errar naquela parte que eu sou o pior. Você não é nada, você só pensa, seu cérebro é diferente. É só isso, mais nada. A formação dele, como ele trabalha, é diferente do neurotípico. E a gente bate muito nisso, Cláudio. E aí o problema é quando isso entra na igreja. E aí o problema, e eu falo muito isso no canal lá nosso, nossa, como eu falei isso, e ninguém fala, Cláudio. Eu tive uma alegria, não vou lembrar agora, gente, mas quem quiser pode aí, estiver assistindo, quiser ir lá no nosso canal, é o vídeo. Eu preciso lembrar qual é o vídeo. Ai, tá vendo? É dureza pra lembrar, mas também é muito, né? O que a pessoa, putz, eu fiquei assim, ela é uma pessoa neurodivergente, e ela falou assim, Rocco, ela mandou no chat. Ele foi incrível, Cláudio. Eu ia me matar. Eu ia me matar. Meu notebook estava aberto. O YouTube notificou seu vídeo para mim, eu vi lá. Cristão, TDAH. Sou TDAH. Sou cristão e TDAH. E agora? Comecei a te assistir. Eu? Não! Isso é uma obra. Primeiro que é uma obra de Deus. Sim. Segundo, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo dentro das igrejas. Porque o cara, gente, que fuma, que bebe, às vezes não é que ele é um safado sem vergonha, é pecador. Isso todos nós somos pecadores, tá? Safado sem vergonha é opção. Mas pecador, todos nós somos. Sim. Carecemos da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pega uma pessoa que tem uma ansiedade nível hard, porque só quem tem sabe. Uma hiperatividade absurda, que a única coisa que acalma ela é um cigarrinho. A única coisa que acalma ela... Sabe o que a igreja faz? Que não sabe, ou até então não sabia, porque hoje a gente tá falando bastante disso. Sim. Ah, isso é pecado. Tira do ministério. Ó, você não vai tocar. Você faz justamente o que você não devia com a pessoa. Você joga ela no chão. Fala, você tem que apoiar. E eu bato muito nisso. Coisas que, agora tudo é TDAH, agora tudo é autismo. Tudo. Gente,
Então você precisa ter um culto para essas pessoas. Diferenciado. Diferenciado. Um dia da alegria, você bota um nome bacana, Sim. apoio. Ó, gente, vai pregar, não fica 2 horas falando 1h30. TDAH não aguenta. 15 minutos ele já tá querendo. Ele já tá assim, ó. A minha professora falava pro meu pai, você vê, eu não sabia. A pessoa fala, nossa, ele é inteligente. Mas a gente entra na classe, ele tá assim, ó. Viajando na maionese. Eu tava viajando, Claudio. Tava pensando no Star Trek, na nebulosa não sei o que. Eu gostava do negócio de espaço, do universo. Não, eu gostava de carro, aí ficava pensando no motor. Na época era o Escort XR3, olha como eu sou velho. Aí eu olhava o motor CHT. Depois... Cara, essas pessoas são diferentes. Então você não pode ter dentro da igreja a mesma tratativa. Não. E nem ser um babaca de chamar, isso daí você tá usando isso de escudo, você tá usando isso, né? Ah, Deus, você tem que ter fé. E o tal do você não tem fé, falta de fé. Gente, que é isso? É brabo esse assunto, né? É brabo.